Olá, boa noite a você que acompanha as nossas lives do Diálogos Cênicos toda semana. Hoje nós temos mais uma live muito especial e eu tenho aqui comigo o ator e produtor de conteúdo para a internet, o Marcelo Soares. Oi, Marcelo. Boa noite, boa noite. E eu tenho aqui comigo o meu amigo Alfredo Barzon, diretor do Arcênicas. Temos também a Angélica Colombo, atriz, produtora de conteúdo para a internet, contadora de histórias. Também produzindo para a internet e ator, o Romildo Augusto, nosso baixito. E hoje, como convidados, Olá! nós temos a historiadora e bailarina Giovana Barzon, por sinal minha sobrinha, e nosso convidado especial da noite, o coreógrafo, professor e bailarino Rubem Terranova. Rubem, boa noite. Boa noite. Eu vou já abrir espaço para você falar um pouquinho de você para o pessoal que está assistindo, né? Aqui a gente fala para alunos de teatro, alunos de dança, profissionais também da área, tá bom? Então, a palavra é sua. Olá, boa noite. É um prazer estar com todos vocês. E agradeço desde já o convite, né? Embora é a primeira vez que estou fazendo uma entrevista, assim, uma live aqui em Mogi Guaçu. Porém, estou aqui em Mogi Guaçu trabalhando, né? Dancei. Hoje em dia já não danço mais praticamente, faço mise-en-scènes, né? Com espetáculos que foram apresentados aqui no Centro Cultural, desde 2006 até hoje, né? Então já conheço mais ou menos a cidade, o povo de Mogi Guaçu, que é muito caloroso. Eu trabalho, faço parte de um projeto social da Companhia de Dança de Campinas, que é produzido e subvencionado também pela Male, que tem uma filial aqui. E aí é um projeto social onde tem crianças aqui e profissionais que trabalham com crianças, que vêm de Campinas, outros de aqui, e eu venho todos os anos, tenho o prazer de apresentar aqui no Centro Cultural. E esse ano, bom, não sei como vai ficar, acho que não temos apresentação, porque fiquei sabendo de que ele está em reformas, que vai ser ótimo aquilo lá reformado. E é sempre um prazer estar aqui porque admiro muito o povo de Mogi Guaçu, ele é muito caloroso, muito respeitoso, fica em silêncio no espetáculo e aprecia muito a dança. E tenho certeza que o teatro também. Conheço a Gi, né, porque ela fez curso comigo em Campinas, a Angélica Colombo, que ela estudou e se formou também no Conservatório Carlos Gomes, como a Giovana, né? Então os conheço assim. Ao Romildo não tinha prazer de conhecê-lo, Marcelo também não, e o Alfredo, que eu sempre confundia com o Renato, né? É natural, já sei que aqui em Mogi Guaçu é uma coisa bem natural. Porém, é um prazer estar com vocês, né? E eu não sei como começar. É... Eu vou pedir para você contar para a gente a história. Você A estava minha contando história, na quarta-feira e não deu certo. sim, na verdade, bom, eu sempre amei dançar, desde criança. Eu sou de uma família de espanhóis e italianos, né? Então, sempre gostaram de coisas de dança, mas assim, danças de salão e demais. O irmão de meu avô era um ator argentino, de renomado, assim, Osvaldo Terranova, ele fez muitos filmes lá, e eu tinha uma prima, Pequelara, que ela era bailarina em teatro de revistas de Buenos Aires. Porém, na época que eu queria fazer dança e perguntava para minha prima como que era, tudo isso, imagina, com uma família italiana e outra espanhola, né? Que vieram depois da guerra e todo tipo de coisas. E morando em Buenos Aires era um problema terrível querer fazer dança. Mas eu sempre dançava. Aos domingos, a gente colocava, meu pai puxava vitrola, tocava vitrola, então conheci óperas, músicas de ballet clássicos, que vim saber depois que pertenciam a ballet clássicos, né? Só gostava das músicas, né? Foxtrot, Boogie Boogie, que minha mãe adorava, Glenn Miller, todas as coisas americanas. E aí depois, meu contato assim com a dança era de ver a minha mãe dançando com meu avô, né? Porque meu pai era um tronco dançando, nunca gostou de dançar, e minha mãe dançava muito com meu avô, né? E minha prima também que dançava, mas eu não podia assistir os espetáculos de dança, então era a intriga era muito grande.
E eu tinha a sorte de que em Buenos Aires existia às quartas-feiras, se chamava Dia de Damas, Dia das Mulheres, onde só as mulheres podiam ir no cinema. E a sessão começava às 2 horas da tarde e terminava às 7 horas da noite. E aí eram filmes de todo tipo. E o forte era, em Argentina, os musicais, né? Então, eu sempre me apaixonei aquelas coisas, né? Que eu via Cantando na Chuva, Sapatinhos Vermelhos, outros filmes mais que não me lembro os nomes, os musicais, que eram, eu achava fantástico, e queria dançar isso, mas não podia, obviamente, meu pai nunca me ia levar, né? Porém, depois mudamos, e aí, com 12 anos, né? Meu pai me levou a fazer aulas de dança folclórica. Obviamente que não era o que eu queria, porque eu distinguia no balé quem era homem e quem era mulher, mas horas eu queria ser a bailarina na ponta, que achava lindo tudo que ela fazia, e horas queria ser homem pelos saltos, os giros, o príncipe, o rei, todo tipo de coisa. Então, na minha cabeça era uma confusão, não tinha bailarino, para mim podia ser muitas coisas, né? E aí comecei a fazer danças folclóricas. Durei 2 anos fazendo a dança folclórica, obviamente que me serviu, né? Muito, mas depois eu saí, porque não era o que eu queria, realmente. E aí, numa festa, quando eu estava com 17 anos, conheci uma menina que era bailarina, e ela me convidou para ir assistir aulas dela no Conservatório Musical de Danças de Morón. Não era Conservatório Musical, era Conservatório de Danças de Morón, perdão. E aí fui assistir aulas, me empolguei tanto, fui conversar com a professora dela, e aí foi quando eu comecei a fazer dança, aos 17 anos. Obviamente que fazia escondido. Minha mãe era minha cúmplice, claro, porque ela gostava, mas meu pai não podia saber nada. Até que descobriu, obviamente que descobriu, morávamos na mesma casa, levava roupa para lavar, acabou descobrindo. Atacou fogo na minha roupa, comprei outra, né? Não tinha nada, eu queria continuar fazendo aquilo lá, que eu amava. E aí eu lavava a minha roupa depois das aulas e deixava com a senhora que tomava conta da escola de bailados, né? E aí começou minha trajetória em dança, me apresentava, minha irmã ia me assistir, a minha mãe também ia me assistir, meu pai nunca. E aí foram passando os anos, né? Virei funcionário público, né? E aí um dia estava no centro da cidade passeando, quando vi teste para bailarinos. E aí me arrisquei para ir. Fui, obviamente, e o teste era só esse dia, e eu não tinha como voltar para minha casa, porque era longe do centro da cidade. E aí, casualmente, no que estava falando com a pessoa que era o recepcionista da entrada do teatro, né? Chegou uma pessoa e ficou olhando e falou: está acontecendo alguma coisa? E até fiquei quieto, né? Não abri minha boca. E ele explicou o que estava acontecendo. Ah, realmente você não tem como? Eu falei, não tenho como. Se pudesse ser outro dia, tudo bem. Amanhã eu venho, sem falta. Não, mas é hoje. Disse, você se importaria usar minha roupa? Eu falei, não, de jeito nenhum. E aí ele me emprestou a roupa. Quando me troquei, fui para o palco, né, que com outro bailarino e outros que estavam para o teste, fomos para o palco, acabei sabendo de que ele era o coreógrafo. Então, a ação dele de me ajudar, para mim, foi incrível. E muito mais quando fui aprovado no teste. E aí entrei e foi meu primeiro musical, né, argentino. Se chamava Café Concert, Sans Souci. E, bom, aí, depois desse emprego, surgiu outro, no Teatro Maipo, que era a catedral porteña dos musicais e da revista argentina. E continuei trabalhando com temporadas. Se terminou essa temporada, falei, o que eu vou fazer? Aí me avisaram de que tinha outro teste e fui fazer. E aí conheci outros coreógrafos, trabalhei nesse teatro 5 anos seguidos, fazendo temporadas, e eram temporadas de inverno e de verão, né? E a gente trabalhava para caramba, porque começavam os ensaios assim, meio-dia, e terminavam 8 horas da noite, só que a gente tinha 1 hora para estar terminando a outra temporada.
Então, era uma hora de descanso para fazer a barba, se maquiar, ficar com os pés para cima, porque depois tínhamos 2 espetáculos. Na Argentina, tudo que era musical, a dança era, lotava naquela época. Hoje em dia, infelizmente, já não é mais assim. Então, nós trabalhávamos de segunda a sexta, 2 sessões por dia. Uma sessão às 9 e a outra às 11h15. Sábados eram 3, 9, 11h15 e a última 1h30 da manhã. E domingos também 3, né? E segundas-feiras depois eu comecei era corpo de baile, depois já comecei a ter destaques, tudo isso me chamaram para fazer televisão. Então, a segunda-feira, que era meu dia de descanso de teatro, eu ficava o dia inteiro na TV ensaiando para trabalhar à noite, porque os espetáculos eram ao vivo ao princípio, não tinha nada gravado naquela época. E, bom, assim foi minha vida. Até que não concordava mais viver na Argentina, porque começou a ditadura militar, né? E foi muito pesada, e obviamente que os artistas, né, eram os mais perseguidos, né? Como sempre, em todo o país, né? Se perseguiam os artistas, os atores, as bailarinas, todo mundo. E eu fui preso umas várias vezes, né? Já passei a morar no centro da cidade, porque era da casa de meus pais, me cansava demais, e não conseguia chegar na minha casa. Morava 10 quarteirões do teatro. Quando não era exército, era a polícia que te pedia documentos, de onde vem, que carrega nessa bolsa, e na bolsa eu levava a roupa íntima para poder dançar no palco, né? Que tapa-sexo e outras coisas mais, né? Quem é bailarino me entende. É proteção, né? E aí, bom, aí você tinha que aguentar coisas. Então, te levavam preso, você ficava a noite inteira metido numa cela, sem saber o que ia acontecer, e depois começou o fato de começar a assumir gente. E no ano 76 eu cansei de tudo isso. Eu estava fazendo uma temporada maravilhosa, com 2 irmãs que eram gêmeas, e acabei saindo de Buenos Aires e vindo assim a aventura para o Brasil. E foi para o Rio de Janeiro, que eu ouvia muito minhas primas falar do Rio de Janeiro, né? Pensando que ia conseguir trabalho e tudo isso, mas infelizmente não consegui, porque era na época de que todos os argentinos que estavam incomodados com a ditadura e tudo isso iam para a Europa, França, Espanha, Brasil. Obviamente, depende da situação financeira da pessoa, né? E como era bailarino, obviamente, juntava dinheiro, mas não tinha tanto assim para ir para a Europa. Então vim para o Brasil. Aí não deu nada no Rio de Janeiro, acabei conhecendo pessoas que me convidaram de vir para Campinas, e quando vim para Campinas, aí consegui trabalho. Então fiquei 76 e parte de 77 dando aulas. Conheci o Centro de Convivência de Campinas, que tinha inaugurado há pouco tempo, um teatro maravilhoso. E aí, bom, fui conhecendo pessoas, né? O pessoal da Nina Penteado, de outras academias, o de Chimota Raia, que era mais da Cláudia Raia. E eu fiz uma certa amizade, porque tinha um amigo meu que casualmente trabalhava lá. Eu trabalhava na Bexi Rodrigues. E aí, bom, passou, fui passar férias em Buenos Aires, né? E me liga um coreógrafo que tinha trabalhado comigo em Buenos Aires, não sei por que motivo, acho que quando tem que ser a hora, né? E aí me convidou para a Espanha, para trabalhar em Espanha. Aí não pensei 2 vezes, fui embora para a Espanha. E aí, trabalhando em musicais também, recorri várias. Trabalhei em Barcelona, em Madrid, em Gijón, Sevilha, Córdoba, Málaga. E aí surgiu, ficamos 1 ano e pouco na Espanha, e aí fomos para a Itália, com musicais também, independentes, né? E em musicais trabalhamos, geralmente, nossos musicais eram em casas de festa, que se chama. Em Itália é casino e casino. Casino é uma palavra que são onde tem espetáculos noturnos, e casino vendria a ser um prostíbulo, né? Então, você tem que pronunciar muito bem onde você trabalha. Ah, no casino. Como assim já? No lugar assim, é bailarino, trabalha lá, faz o quê? Não, 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 é assim, é naquele lugar. Ah, tá. Bom, e fiquei trabalhando na Itália até que fui para Roma, né? E em Roma entrei, tem um teste na RAI, Radio Audiovisione Italiana, teve um teste na RAI para comédia musical, Cyrano de Bergerac, né, que foi feita por Domenico Modugno, o Renato deve lembrar quem é, não sei se o Alfredo conhece ou alguém de vocês,
mas era um cantor muito importante, italiano, e trabalhei em Roma com esse musical durante 6 meses no Circo Città de Roma. E aí depois a temporada terminou, nos deram férias, e aí um bom dia tínhamos uma reunião e falaram de que íamos a fazer uma turnê por América do Sul. Aí já fiquei assim, né? Nossa, América do Sul já faz 3 anos que saí de lá praticamente, porque quando fui em 76 eu fiquei que uma semana com meus pais, 10 dias, aí viajei para a Espanha e não voltei nunca mais. E o primeiro lugar onde tocou em Buenos Aires, que chegou a temporada no Teatro Coliseu, era em Buenos Aires. Então eu revi a minha família praticamente. Trabalhei em Buenos Aires, que andava tranquilo, porque estava com uma companhia italiana, então a polícia não chegava, não chegava ninguém para pedir documentos, nem te incomodar. E foi meu primeiro assim musical, onde eu cantei, dancei, interpretei. E bom, ficamos em Buenos Aires um tempo, quase um mês em cartaz. Aí fomos para Chile, de Chile para Rio de Janeiro, e tínhamos uma apresentação, fomos para Belo Horizonte, perdão, também, e tínhamos uma apresentação no Castro Alves, em Bahia, mas isso era depois de Natal. E como eu ganhava muito bem na época, fui fazer a festa com minha família, voltei e fui diretamente para a Bahia, no Castro Alves. Aí encerrou a temporada e voltamos para a Itália. Quando voltamos em Itália, falaram que tínhamos mais um mês de férias e que eles iam a fazer outra turnê, mas não sabiam onde. E aí, como tínhamos dinheiro, ganhávamos muito bem. Naquela época, hoje em dia, seria um salário fantástico para qualquer bailarino também. Eram $250 por semana, mais $175 para ajuda de custo. Isso com hotel, café da manhã, tudo pago. Então era um dinheirão. E a gente chegou lá e decidimos ir a passar férias, né? Em Rio de Janeiro. E em Rio de Janeiro, o lugar onde nós ficávamos era na frente do Copacabana Palace. E aí, andando por aí, tomando alguma coisa, cruzo com um empresário argentino e me convida a ir voltar para Buenos Aires. E aí eu falei, bom, já faz tanto tempo que saí de lá, tinha minha mãe, meu pai, né? Família. Falei, aí vou voltar, quem sabe as coisas melhoraram. Triste ilusão, porque o espetáculo que eu fui fazer lá foi maravilhoso, foi o melhor diretor que trabalhei na minha vida, de todos os que eu tive, né? Foi o melhor diretor, Antônio Gasalha. Ele fez vários filmes e foi um espetáculo incrível, um musical assim totalmente diferente. E trabalhei durante 2 anos, né, com ele, 2 temporadas. E na terceira temporada eu estava trabalhando no Teatro Nacional como primeiro bailarino, com uma artista que ela faz programas de televisão até hoje, em Buenos Aires, e o teatro sofreu um atentado. Explodiu uma bomba, e aí eu não tive mais vontade de ficar na Argentina. E casualmente, como a Cláudia Raia tinha ido a estudar na Argentina, ela estava na minha casa, hospedada, e acabou ficando, né? E a mãe queria que estudasse lá. Ela, infelizmente, não estudou no Colón, porque estudou no Colón no começo, mas depois ela começou a trabalhar comigo no mesmo musical, porque chegou a Cláudia com 15 anos, era um mulherão, era um estrondo. Se apaixonaram e contrataram ela no mesmo musical. Só que quando sofreu o atentado, a mãe dela estava lá, o teatro sofreu um atentado, e ela falou, não, isso é uma loucura, como pode ser? Já enfrentaram 2 guerras, uma de Chile, a outra com as Malvinas, no 82, que foi desesperante. Mas uma coisa assim, isso não é vida. Eu falei, realmente não é vida, não aguento mais. E ela falou, você quer vir para o Brasil? Eu falei, para já. E isso foi quase, o atentado foi em 22 de julho, dia 31 de julho eles voltaram para o Brasil, a Odete e a Cláudia, e dia 15 de agosto estava chegando no Brasil, no ano de 1982. A convite da mãe da Cláudia Raia, que tinha uma academia em Campinas. E aí comecei a trabalhar com ela, depois fui para as outras academias, porque era melhor o salário, as condições de trabalho, era melhor, e fui mudando, fui crescendo e queria outras coisas para mim. E essa é a minha vida, assim, sempre bailarino, né? E dançando, ensinando,
né? Eu tenho muito que agradecer ao Brasil, porque hoje em dia, se eu tivesse ficado na Argentina, ou na Europa, sei lá onde, né? Porque sempre fui do mundo, né? Eu não sei se teria continuado dançando, me dedicado à arte. Possivelmente sim, mas as coisas foram dificultando tanto lá na Argentina que todos meus amigos que eram bailarinos ou coreógrafos, né, eles foram se dedicando a outras coisas. Então, para mim, Brasil, vir para aqui não foi fácil também, obviamente, porque Do Rubem. Como assim? Travou aqui. Você tá ouvindo aí? Estamos ouvindo você, mas o Rubem Não, deu uma Aqui tá travada aqui. normal. Só um segundinho. Hoje tá fácil de resolver, gente. Só um segundinho. apareceu. Apareceu, voltou. Pode continuar, Rubem. E em seguida, Rubem terminando, eu já vou passar a palavra pro Bachito, tá legal? Tá? E aí, bom, acabei ficando no Brasil, fazendo mil coisas, e o Brasil mudou minha vida totalmente, porque aí eu tive que passar para outra parte de minha carreira, que parece fácil, né? Porque bailarino chega, faz sua aula, ensaia o que tem que ensaiar, apresenta, terminou, tirou sua roupa e vai embora, igual que um ator. Agora, quando você tem que começar a ensinar, é outra história, né? Então, eu descobri um lado de mim que estava oculto, que eu gostava de ensinar e, obviamente, de coreografar, né? E aí fui fazendo minha vida e estou aqui há 38 anos já. Amo o que eu faço. Eu considero o Brasil demais, não só pelo que me proporcionou, também por todos os bailarinos que conheci, porque é lamentável que não se tenha apoio. Acontece com o teatro, acontece com os músicos, acontece com os bailarinos, mas Brasil é um grande país exportador de bailarinos. O que tem de bailarinos no mundo esparramados, assim, ótimos, fantásticos, que aqui não ficam por problemas de salário, de locomoção e demais, é incrível. Então eu admiro, não que na Argentina não tenha bailarinos argentinos pelo mundo, sim, tem muitos, né? Porém, aqui é o que mais tenho contato, porque vivo mais aqui do que vivi na minha terra, né? Aqui é surpreendente a quantidade de bailarinos que tem. Tem alunos meus que estão ensinando, outros estão coreografando hoje em dia, na França, na Inglaterra, na Bélgica, na Holanda, até na Rússia. Na Rússia não, em Cazaquistão, perdão, que eu fui convidado 2 anos atrás a trabalhar lá. Então, o Brasil é assim, eu acho que pela música, pelo clima, pelo brasileiro em si, do jeito que ele é, o brasileiro é uma pessoa dançante totalmente, né? Ele tem uma cultura musical muito ampla, que é admirável. E, bom, é isso, né? Oi, Rubem, Sim, querido. pode falar, Talvez a gente tenha se encontrado aí pelos palcos de Campinas na década de 80. Tenho certeza que isso aconteceu. Ah, com certeza. E eu tenho certeza que eu conheci algum aluno seu também que fazia parte da nossa trupe de teatro, numa Sim. época que a gente vivia na Liatronde. Olha! Eu já te comuniquei isso, e que eram bailarinos excepcionais. Nós passamos, o Rubem, pelos anos 80, o começar dos anos 90, Sim. e hoje, que não era tão importante a dança no meio cênico, os Sim. atores eles não eram tão ligados na dança como hoje em dia, devido Verdade. aos musicais, né? Porque hoje, assim, o teatro ele tomou uma vertente que ele se enganjou tanto nos musicais que hoje ou você sabe cantar, dançar, bailar e interpretar. São características que hoje você tem que ter, mesmo você não sendo um bailarino. A minha pergunta para você, Sim. Rubem, o que o ator hoje que está começando
precisa se ligar e ter a dança como um fator que possa facilitar a vida dele. Como que você vê isso? Essa mudança tão grande do teatro dos anos 90, 80 para esse teatro hoje, que ele é totalmente musical, que ele é totalmente dançante. Como que Rubem vê isso para essa molecada que está começando hoje? Eu acho ótimo essa transição que teve, né? Eu, quando cheguei no Brasil, assim, definitivamente, vou falar do ano 82 para aqui, né? O primeiro musical que foi a grande montagem em São Paulo, que estourou e foi para o Rio de Janeiro, foi Chorus Line. E a maior parte de todos, alguns bailarinos eram atores, porém não eram cantores. E os que eram bailarinos não eram nem ator nem cantor. Então, fizeram uma seleção tão grande, se conheceu gente tão boa, né, que saiu daí, que não é meu conselho, assim, o meio de vida, hoje em dia, o ator, além de estudar teatro e pesquisar pra caramba, né, canto e dança, né, escolher a modalidade que ele mais gosta. Obviamente que tem que partir para o jazz, né, e sapateado, que é o mais importante nos musicais hoje em dia, né? Pelo menos o que tem no São Paulo, que eu assisti. E, obviamente, trabalhar a cada dia mais, se empenhar mais, né? Fazer aulas de canto, fazer aulas de dança, inclusive, se puder, fazer balé clássico para entender o que é a técnica, o que é girar, porque o jazz hoje em dia é muito técnico, né? E tem coreógrafos impressionantes aqui no Brasil, né? Alonso, que é amigo meu, você deve ter conhecido já na Lalia Tronge, né, Romilton? É fundamental, o ator abrange tudo. Acho que não se tem limites hoje em dia em termos de o ator e o bailarino. O bailarino tem que ser eclético, porém ele tem que aprender a cantar, tem que aprender música, se tocar algum instrumento, alguma coisa assim. E o ator, hoje, o mercado de trabalho, os atores são multifacéticos, né? Temos poucas showwomen, poucas atrizes, temos ótimos atores que cantam e dançam. Alguns se enganam muito bem, têm facilidade. Outros você vê que estudaram e se mataram para fazer dança, né? Como tem um bailarino que de repente se mete a fazer uma modalidade, ele estuda tanto que incorpora. Porém, ele não se aprofundou nisso. Então, eu acho assim, que estudo, muito trabalho, empenho e garra, sobretudo, garra, trabalhar muito, acreditar muito naquilo que você faz, né? Porque não é só amor, né, que você tem pela arte, pelo aquilo que você faz. É o empenho teu, o suor, os sinsabores, né? E todas aquelas coisas, tem que ser muito disciplinado, muito disciplinado. Então, eu vejo assim que hoje os atores eles estão tendo possibilidades enormes para participar em musicais, porém falta lugares, né? Não é que falta lugares, eu acredito que um problema econômico de que quem faz teatro é a mesma coisa de quem faz dança, não tem grana geralmente, né? Ele está tirando a grana para poder fazer as coisas, né? Mulheres que pagam as consequências, os homens às vezes têm bolsa de estudos, né? Porém, mulher não. Lamentável nessa discriminação. Eu acho que se a pessoa é boa, né? Vamos lá, vamos investir nela. Então, o ator hoje em dia, ele tem que saber fazer de tudo, gente. Tem que ser um Charles Chaplin na vida. Ele cantava, ele dançava, ele era circense, era tudo. Então a gente tem que voltar para trás um pouco no tempo e ver com menos condições do que hoje o que eles faziam, né? Tanto como atores, bailarinos e cantores, né? Gene Kelly, Fred Astaire, Donald O'Connor, né? E outras bailarinas maravilhosas. Então, é sempre estudar e ir atrás daquilo que ele quer e sonha, porque acho que trabalho tem e brasileiro é muito talentoso. É muito talentoso. É isso. Obrigado pela resposta, meu querido. Imagina. Ontem eu estava Marcelo. assistindo... Tudo bem, Rubem?
Ontem eu estava assistindo uma entrevista do Cássio Escapim, lá na Cultura, que foi o Nino, né, Alfredo, do Castelo Rá-Tim-Bum, e ele falou que todos os dias ele faz dança porque o corpo dele não pode ser um corpo morto no teatro. Ele precisa que o corpo atue junto com ele, né? Então ele tem que ter um corpo esperto e tudo mais, ele faz dança por isso. Sim. Muito bom, né? Ô, Rubem, você já viu aquele estilo flash mob, né? Flash mob, aquele que um começa a dançar e todo mundo dança no... Não tá me ouvindo? Ah, sim, flash movie. Você já Sim, estou fez te ouvindo agora. isso? Você tem algum interesse em fazer? O que você acha desse estilo de música, de dança? Eu acho interessantíssimo. Acho interessantíssimo. Eu adoraria fazer um flash movie. Nunca coreografei. O primeiro flash movie que eu vi foi quando eu estive na Europa, que foi filmado na estação de trens de Antuérpia, né? E foi maravilhoso. Eu estava lá, não podia participar, era parte do público assistindo, né? Mas eu achei fantástico aquilo lá. E depois começaram a surgir cada vez mais. Então, como coreógrafo, eu não vou falar que seria incapaz de fazer, eu acho que faria, mas acho que é uma experiência fantástica, né? Porque eu me dedico a outras coisas, mas também é muito às caras, de repente vou e faço, não tenho medo, né? Não tenho medo assim de enfrentar e tentar fazer, mas por dentro vai um medo, daquela insegurança, né? E isso é real, acontece com todos. Mas acho fantástico o flash movie, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Aquele povo tocando, outro cantando, outro dançando, gente aí se junta tudo. É maravilhoso. É uma coisa surreal, é um sonho, né? Um flash movie. Bem feito, claro, né? Eu também tenho vontade de, pelo menos, assistir. Nunca vi. Mas é que eu sou capaz de entrar no meio também. Não, mas vamos ter que meter as caras. Às vezes só fazer um ombrinho assim do lado, tá ótimo já. Só no Isso, assim no balanço. Aí. Obrigado. Gente, o flash mob da Paty, lá numa concessionária, lá em Campinas. Não sei se você lembra disso. Que a gente foi fazer, era um comercial, a gente fez o flash mob num dia de promoção deles lá, e aí eles filmaram, era para ser um comercial de Natal, no final eles não editaram a tempo do Natal, porque afinal eles resolveram fazer o negócio dia 22 de dezembro. Mas foi bem louco. Sim. Não esquenta a cabeça não, Marcelo, que a gente vai fazer muito flash mob por aí, tá? Aguarde as suas perninhas, sua barriguinha que vai rolar. Eu vou passar para a Angélica agora. Agora sou eu. Olá, Oi, bem. Angélica, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. É uma pergunta que eu falo que é ao contrário do que o Bachito perguntou, né? Eu queria que você falasse, não é uma pergunta, que você falasse, Sim. eu colocasse o ponto de vista sobre a expressão, a importância. A gente sabe que é importante a expressão facial desse bailarino, Sim, do bailarino sim. que dança, né? Então eu vejo muito o que, às vezes, o bailarino, o corpo lá se movimentando e aquela expressão neutra, né? Então eu queria que você falasse sobre essa importância desse conjunto, né? Eu falo que não tem, o rosto reverbera no corpo, né? Nesse corpo que movimenta. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa importância também, tanto o ator que dança, mas tanto do bailarino que tem que ter essa interpretação também, né? Sim, acho que interpretar, por exemplo, se você não fazer expressão, não fazer nada, eu acho que você não consegue chegar no público, né? Então, eu acho assim que é fundamental, já que o nosso músculo do rosto está ligado com uma mão. Nossa musculatura é uma coisa perfeita, ela vai para todo lugar. E a expressão é muito importante, né? Mesmo assim, você pode ver isso, né, Angélica, falando de expressão, quando existia o cinema mudo. Hoje a moçada de hoje em dia não sei se existe, se sabe o que é cinema mudo realmente, né?
porém, aquilo lá era impressionante, porque eles, você lia o texto para estar informado, mas era uma coisinha de nada com tudo que tinha acontecido no filme. E com a expressão deles, você conseguia sentir o desagrado, o amor, uma empatia, uma simpatia, uma sacanagem e tudo isso. Então, para mim, o ator que não tem expressão, que ele não entra na personagem e ele sente aquilo que a personagem tem que estar. Se ele não consegue sentir o que ele está dizendo, que viver o próprio personagem, é a mesma coisa que você começa a falar sem plateia, né? Ou não tem nada. É decir, eu vou utilizar uma palavra que não é legal, vomitar um texto, por exemplo, né? E agora, bababá, 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 bababá. Eu assim acho terrível, né? E tem vários artistas da Globo, a gente conhece, de outros canais, que você fala assim, meu Deus, como que está aí fazendo isso? Bom, sei lá, teve sorte. Agora, a importância da expressão é tudo, é tudo. Eu já vi, assim, bailarinos bem conhecidos, alguém, vi bailarinos assim conhecidos aqui do Brasil, né? Que são totalmente uma geladeira. Eu falo assim, geladeira. Meus alunos que conhecem já devem de saber isso, né? Eu chamo de Verastemp, Cônsul e tudo isso. Quando não me passa nada, porque não é só movimento, né? Falei, nossa, está parecendo uma Verastemp. O que é isso? Não quero uma coisa aqui se mexendo e não me diz nada. Então, acho que é importante, a importância da interpretação é tudo, é sentir. E também isso daí, Angélica, é estudo, porque eu tive essa sorte de, a partir do momento que eu aprendi uma coisa, já estava interpretando. E acho que nas salas de aula eu interpreto. Então, é uma coisa natural em mim. Mas já vi bailarinos, inclusive, eu exijo aos bailarinos que estudem as linhas, que vejam seu corpo, porque o corpo, ele vai para vários lugares, por isso que tem vários nomes na dança, né? Croisé, facé, carté, parará, parará. Porém, o corpo ele tem que estar dançando. E um maestro que eu tive, ele me falava assim, você pode estar andando de costas para mim, mas se você faz alguma expressão, ou você olhar para o chão, olhar para cima, eu vou saber se você está olhando para baixo ou para cima. Porque o corpo fala tudo. E não é que o danado tinha razão, ele me fez caminhar, eu falei, vai. Né? Ele falou, caminha. E começa a olhar para algum lugar. Você está olhando para baixo, você está olhando para cima, você está fazendo assim com o rosto. Como que ele sabia? Porque ele falou isso para mim. A musculatura faz parte do todo e o corpo é puro sentimento. Se ele não tem uma expressão natural, você tem que estudar, como você aprendeu o primeiro passinho de dança, né? O plié, como você faz uma primeira posição, como quando você aprende a ler um texto e a entender aquilo que está acontecendo na hora. E não só entender com você, sino com a personagem que você está contracenando. Então, a expressão é tudo, não diz nada. Até uma pessoa conversando com a outra, se aquela que não te olha nos olhos, ou aquela que você não te diz nada, não acredita em nada do que está dizendo, porque para mim, se a pessoa não sente o que está falando, é a mesma coisa que eu faço assim, coloca no mudo. Não tem sentido nada. Então, o ator que tem dificuldades, o bailarino que tem dificuldades em se expressar, né? Ele tem que estudar muito isso. Ficar na frente de um espelho, né? Eu, quando fazia musical, fazia isso. Ficava na frente de um espelho tentando falar e fazendo gestual para incorporar. E acho que o negócio é incorporar, é deixar fluir e acreditar naquele personagem que você está fazendo. Só isso. No teatro, é engraçado que eu gosto de trazer muito na aula de consciência corporal, eu não gosto de fugir do Klaus Viana, né? Tanto porque ele é um bailarino que trouxe para o teatro, ele tem muita história dentro das companhias teatrais brasileiras, né? Então eu gosto muito de trazer os exercícios dele, né? Que vem totalmente da dança, das articulações, das tensões, do peso sobre peso.
Então é totalmente importante. Eu gosto da disciplina do balé, né? Eu gosto de trazer a dança para a consciência corporal, sim, em aula, porque eu acho necessário. É importantíssimo, Angélica, você está coberta de razão. Você está coberta de razão. O nosso corpo, como te disse anteriormente, ele é dançante, então você tem que buscar meios. O bailarino hoje em dia, o ator hoje em dia, não estamos falando de atores, né? O ator hoje em dia ele tem que ser assim, saber dançar, saber interpretar, saber cantar, entendeu? E se ele tem facilidade para essas coisas, então vai em frente, porque o campo de trabalho está aí, sabe? Tem que aproveitar. Agora, a dança é muito importante para saber como você caminha, como você, como, como você se para, como congelar em uma cena, como, é decir, se movimentar no palco. Aquilo lá é tua casa, e você no palco tem que se sentir em casa, né? E sendo quem você é naquele momento, esquecer, né? E é duro isso, né? Porque existe toda uma concentração que vem, que você tem que trazer, né? E já no camarim é todo um processo. Para mim, o processo de camarim é maravilhoso. Quando você vai no camarim, sentou, você se depara com você e daqui a pouco você vai sendo outra pessoa. Eu acho que a partir do momento que você senta, você tem que se concentrar no personagem, naquilo que você vai falar, quem que você pensar no que não deu certo ontem, com que movimento que eu fiz. É tão gostoso isso, é tão gostoso. E o ator, ele tem que dançar além de falar, porque as nossas palavras são dança também, elas têm, né, uma musicalidade. E então eu acho que quanto mais ele se aproxime da dança e consiga entendê-la, mesmo que o corpo dele não vai ser um bailarino, ele não vai querer ser um bailarino, porém ele tem que se mexer. Eu já vi coisas assim no Conservatório Carlos Gomes, com diretores de teatro e demais, trabalhos maravilhosos. O que eu queria fazer, aquilo que os atores estavam fazendo, é levá-lo às vezes para a dança, entendeu? Porque o bailarino também precisa de ter essas coisas de interpretação e tudo isso, né? Que são dois mundos diferentes. Lamentavelmente, são dois mundos diferentes. Teria que ser toda uma coisa só, né? A gente dança com música, canta quando interpreta, quando fala, e teria que ser toda uma coisa integrada. E, lamentavelmente, não é, né? E então, as poucas possibilidades que você tenha de aprender ou de integrar, de se interessar, de absorver, é fantástico. Eu gosto de falar desse corpo casa, né? Dele assumir Sim, esse corpo casa, nesse palco casa também, né? sim, É quase que sim, você tem uma raiz no palco ali, né? E sim, essa raiz vem do seu corpo, né? Então eu acho sim. muito bonito mesmo. Eu acho muito importante. E hoje o ator não tem essa consciência, ele tem preguiça de estudar, né? Por isso que eu falo que o balé traz a disciplina, e é só o balé que Sim, traz. O ator é indisciplinado, eu brinco, né? Então sim, a gente tem que trazer, puxar essa disciplina da dança pro ator, pro pé no chão, pra raiz, né? sim. Quem que ia falar? Era eu? Hoje em dia as coisas mudaram totalmente, Angélica. Eu me lembro que eu trabalhei com vários grupos, várias turmas de alunos, formei, tive grupos que duraram 15 anos, teve escolas que trabalhei 33, como trabalhei no conservatório 31 anos, então peguei muita safra, né? E mudou muito, né? A disciplina, até dentro da dança, por incrível que pareça. Hoje aluno se encosta na barra, imagina que eu ia me encostar na barra. Imagina que eu ia tomar água, estar com garrafinha de água na sala. No máximo, uma toalha que ficava aí. Acabou. Entendeu? Então, hoje em dia, as pessoas não são mais disciplinadas. Quando vão, elas vão não porque já vem gostando de antes, para saber como que é. E aí elas não conseguem entender esse mundo, né, que você vive, que todos nós vivemos esse mundo, né, da dança, do teatro, levar aquilo lá, né, e se integrar, estudar. Eu já atuei
até aqui no Brasil, já fiz texto, já fiz curta, fiz um monte de coisas. E eu amo tudo que seja isso, porque para mim as artes são integradas, né? E eu acho que o ator bailarino, ator, é muito mais ligado com os músicos, lamentavelmente. O músico é um mundo à parte, né? O músico é aquele, o instrumento, vai lá, toca a obra, estuda, é maravilhoso, mas ele não interage com o balé só se for uma orquestra, né, que está fazendo um musical que ele tem que dar aquele ênfase, então acho que é outra história, né? Mas em si, os músicos, eles não são muito assim com a dança. Eles agem, eles pensam, mas não tem muito a ver com a gente, embora a música para nós tenha tudo a ver, né? Porém, o bailarino ele tem mais chance de ficar próximo da gente e nós, bailarinos, também próximos dos atores. Eu acho que quando a gente... Já pegando esse gancho da minha pergunta, juntando com o da Angélica. Então, por exemplo, assim, eu já estou na casa dos meus 50. Se eu caio num musical que eu não sei dançar, basta eu deixar aqui, fazer um experimento, claro que indo dentro da programação do musical, o meu corpo ele vai puxar a dança em si. Se eu deixar isso acontecer, o próprio espetáculo vai conduzir a dança do meu corpo que eu tenho, porque acredito que pela sua fala e pela fala do que a gente está fazendo, o ator ele tem uma dança também, mesmo ele não sendo bailarino, ele vai também entrar naquela performance do espetáculo. Então a gente tem chance ainda, né? Sim, sim, eu acho que sim. Tem personagens que já vi em musicais, aqui no Brasil, praticamente. Foi o país onde mais musicais assisti, né? Morando aqui há 38 anos. Começou no ano 82, depois disparou Hair, aí viram os enlatados americanos, musicais maravilhosos, né? E aquela coisa, né? Tinha passinhos assim que você via que o ator ele tinha estudado muito para fazer aquilo lá, mas chegou um momento que ele incorporou e você sabia que ele não era bailarino e aquilo lá era o corpo dele falando. E é muito bonito quando você vê que um ator com certa idade, né? Você é bem mais novo do que eu, né? É super bonito quando você vê o empenho dele, que nem um bailarino, mas ele pegou o jeito de se mexer e ele está acompanhando isso no musical, né? Então, assim, é maravilhoso. Para mim é mágico todo o trabalho. Nós, artistas, eu acho que temos que acreditar nessa magia que o palco traz, que o texto traz, que a dança traz. Não podemos viver sem essa magia. Por isso tem gente que não nos entende, que fala que somos loucos, né? Porque você me fala assim, se eu trabalharia no musical, conseguiria fazer isso. Você conseguiria, e se você vai cair no palco, levou um tropeção ou escorregou, você vai cair de uma maneira tão bonita que você vai conseguir levantar assim, como se nada fosse, continuar teu texto. Como? Vai pensar que faz parte. Sim, 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 porque é saber você também conduzir as coisas, né? E tudo, eu acho assim, tem as pessoas, os baletômanos, né? Quem são os baletômanos? São aqueles que vão assistir um espetáculo de balé e sabe se a bailarina, assim que entrou, está na ponta e ela girou e tem tantos fouetés, que são aqueles giros que elas fazem, enlouquecidas, né? Que eles olham dos pés para cima, eles conseguem, acho que colocar os olhos assim, né? Na vertical. E eles, é tudo para eles, né? Porém, o público que vai assistir um balé, que vai assistir um musical e tudo isso, ele não vai enxergar os pés. Ele vai enxergar dos joelhos para cima, te vai ver como um todo, mas vai ver o que mais aparece do teu corpo. Entendeu? Então, não nos temos que preocupar com isso. Não temos que preocupar com isso. Estar em cena, preocupar-nos com o nosso personagem, com o que você tem que dançar. Eu dancei até os 58 anos. Hoje em dia tenho 68, né? Dancei até os 58 anos. Eu falei, chega, não quero mais.
não quero ensaiar mais porque me canso, porque me dói tudo, porque tenho preguiça e porque eu fumo e tenho mais vontade de terminar de dançar e fumar um cigarro do que beber um copo de água, porque parece que eu respirava melhor, entendeu? E é todo o contrário. Rubem, antes de passar a palavra para o Alfredo, que a pergunta é dele, Ah, você citou o Hair, né? sim, O sim. Hair, uma das pessoas do Hair vai estar com a gente no dia 22, que é o Edu O Edu, Viola, que fez par sim, com a Sônia Braga. Não sim, sei se você lembra sim. do Edu Viola. Bom, eu conheço Juan Carlos Viola, é? Não, Não. Edu Edu Viola. Viola, não me Ele lembro. fez o Hair, foi par romântico da Sônia Braga na época. Olha que barato, Vai estar que com a gente na barato. próxima live. Olha que barato. Na próxima, semana próxima, Não, dia 22. 22. Eu vou ver depois minha agenda. Eu gostaria de assistir, obviamente. Ai, que legal. Isso é ótimo. Eu assisti muitos musicais aqui no Brasil. O primeiro foi Chorus Line, que assisti mais de 20 vezes, porque amava aquilo lá, né? Não gostei do filme. Depois, quando foi feito o filme, não gostei. Mudou totalmente. Eu falo... assim, mudou totalmente uma parte de história da peça de teatro que é crucial, né? Qual filme, Quando Rubem? Chorus Line, Ah, Chorus Line. É O bonito, é Chorus tudo Line isso. foi o primeiro espetáculo que veio ao Brasil musical com a Cláudia Raia, né? E a Cláudia, com 16 anos, ela fez um papel de uma mulher de 33, né? Tinha a Daniela também, que desgraçadamente faleceu depois e tudo isso. Tinha gente muito boa. O tal Span Chacon, que trabalhou com a Fernanda Torres na Eu Te Amo, não sei se vocês se lembram desse filme, né? Tinha o Por Deus, Tales. muito, Nossa, muito tinha bom. Heloísa Eu Millet sei que vou também. te amar, chama o Eu sei filme. que eu vou chamar, é isso daí. Isso. Sei que eu vou chamar, que é muito louco esse filme. E tinha gente muito talentosíssima, né? E aí, bom, surgiram outras pessoas, né? O Raul Gazola e o... Como é que chama? Ah, Guilherme Leme, foram para teatro, conseguiram fazer televisão e depois não sei por onde andam. Mas assisti muitos musicais. Como que chama? Que amei assim, que não é porque é feito pela Cláudia, acho que a Cláudia é uma ótima showwoman, né? Não tem para ninguém em cena, né? Uma atriz ótima também, muito talentosa, mas o Sui Charity dela foi maravilhoso, né? Que foi um filme, um musical feito com a Chita Rivero, Shirley MacLaine, e tem mais uma que não me lembro como que chama, que é maravilhoso, Sui Charity, Amor Sem Barreiras, ou como é que se chama? Uh, a história do Romeo e Julieta feita em dança. Aqui tem outro nome. Como? É West Side Story e aqui saiu como Amor Sublime Amor. Amor Sublime Amor, também. É fantástico, né? E aqui no Brasil ele começou a trazer musicais, né? E foram bárbaros. Teve musicais nacionais, a Marília Pera fazendo Elas por Elas, Vitor Vitória também. Foi fantástico. É dizer, ele tem tudo aqui no Brasil, né? O que falta é grana, gente que se interesse em colocar grana para fazer arte e, além do mais, cobrar menos a bilheteria, porque tem espetáculos assim que eu não vou porque acho muito caro pagar 400 conto num convite, entendeu? Para a realidade do brasileiro. Eu acho que você teria que ter pelo menos uma vez ou duas por semana, não vai ser a R$1, né? Mas fazer um espetáculo assim a 50 conto, acho que 50 conto que você gasta no cinema para você ver os atores, o musical aí, ou peças de teatro, qualquer coisa, terem que ser coisas mais populares, mais acessíveis para a realidade do Brasil, né? Porque são feitas para uma certa classe que, lamentavelmente, a gente tanto peças de teatro, já fiz peças com a Fernanda Montenegro, com a Fernanda Torres, outros atores mais também,
Ai, o Edson e outros atores mais, que não me vem na cabeça. Não sei porque a gente tem Não, uma. a gente pode tirar uma base pelo último espetáculo premiadíssimo em São Paulo agora, que foi o musical da Elza Soares, né? Feito por Sim, sete atrizes e que ganharam tudo. Né? então, Que então, tudo. então eu acho assim de que tem coisas que têm que ser mais acessíveis para o povo. Porque o povo, ele quer ir no teatro, ele tem medo de chegar no teatro, tem vergonha, às vezes, porque não tem uma roupa adequada para ir no teatro. Olha que loucura. Como mudaram os tempos também, porque anteriormente no teatro você ia todo empaticado, hoje em dia não, né? E você está vestido como estou eu, você entra no teatro numa boa. O problema é pagar os espetáculos, e são muito caros, então o povo não tem acesso. Então ele se vai falar do musical, aquele que canta no Mas, meio, mas e não sabe. Oi, ô, sim, Rubem, de terça-feira em São Paulo é o dia que é quase tudo de graça lá. Eu não sei se teatro entra também, Musical, mas não. assim, museu, bastante coisa. Não, teatro de São Paulo, eu morei em São Não, Paulo quase 10 anos, é muito elitizado, o musical é extra elitizado. Eu recebia, né, não recebia tão mal, não tinha condição de ir no musical. A gente não tinha condição. Então você imagina se eu te recebia um valor bacana, imagina quem não recebia nada, né? Então eu acho que além de ter uma lei de incentivo por trás, né, por exemplo, você pega qualquer musical lá, eles têm um Bradesco por trás de 10 milhões de reais e cobram no mínimo R$ 300 o ingresso. Então eu acho bem elitizado, tanto o musical e o sim, teatro sim, também, tá? Eu não saio dessa. Eu elitizado. acho que o E teatro é tantos muito balés, os elitizado. balés repertórios, são companhias que vêm de fora, né? É tudo elitizado, tudo elitizado. Sim. Então, Então, mas tem as sim, leis de incentivo ainda, né? Tipo, eles recebem 10 milhões para fazer e eles não colocam o valor popular, porque uma contrapartida de uma lei de incentivo tinha que sim, ser um valor popular, né? ou Isso pelo não tem. menos assim, certos dias, vamos supor que funcionem de quarta a domingo, e sábado fazem duas sessões, ou domingo duas, pelo menos Sim, uma sessão da semana a preços populares, entendeu? Deixar reservado para as pessoas mais carentes, porque eu ganho bem, não vou falar que não ganho bem, estaria mentindo, entendeu? Mas já passei aperto do que não ganhava bem, e não conseguia ir nem num cinema no começo, né? Porém, hoje em dia, vem um balé de fora, uma companhia de fora, é 400, 500, entendeu? 300, é decir, 200 você consegue lá em cima, que você não vê nada. Eu, para ver, não ver nada, para um bailarino desse tamanho, não me interessa, entendeu? Queria ver coisas de perto, quero sentir emoção, sabe? Na verdade, decir, eu não sei o que acontece, porque está tão enraizado isso, existem leis de incentivo, patrocínios milionários por trás, e os preços são caríssimos. Eu não entendo isso, não entendo. Eu sei que é muito difícil, porque é muita gente que trabalha, né? Tudo que seja a parte técnica de teatro, iluminação, gravação, orquestra, camareira, maquiador e parará, parará, parará. Porém, eu acho que o próprio governo em si, desde que estou aqui no Brasil, desde que estou morando aqui, como está acontecendo na Argentina, porque anteriormente também as coisas não eram elitizadas, eram para todo mundo. Hoje em dia devem de existir espetáculos elitizados. Eu vivo de referências da Argentina. Lamentavelmente, sempre os preços das coisas são muito caros e muito elitizados. E aí eu vi aqui em Campinas uma vez, há muito tempo atrás, com direção do Gerald Thomas, The Crash on the Flash Day, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres. Sim. Nossa, aquilo lá era maravilhoso, como eu vi óperas também no centro de convivência, mas o preço era caro. Então eu juntava, porque imagina que não ia querer ver de Gerald Thomas, não ia querer ver a Fernanda Torres e a Fernanda Montenegro. Né? É uma loucura aquele espetáculo. É um cinema. Serviam até champanhe no intervalo. Entendeu? É uma coisa bem elitizada. E você vê de que vai a alta sociedade,
Entendeu? Aquele que fala, ai, você gostou, ai, não sei, não entendi, mas é bonito, não é? Eu que não entende nada. E ela foi lá para mostrar a roupinha que colocou, entendeu? E para se fazer bem. E a mesma coisa acontece em São Paulo. Vai no Municipal de São Paulo assistir um balé ou assistir uma ópera, alguma coisa, você vai conseguir ir lá no galinheiro, porque lá embaixo na plateia você não vai. Ou no foyer, mais ou menos. E veja o que vai, o que vai lá. Não estou falando assim que tenho raiva, de que tem dinheiro, que tem possibilidade de pagar e demais. Mas a maior parte de toda essa gente que vai, eu acredito que não paga nada. Em primeiro lugar, ganham um ingresso. Entendeu? Porque é da própria produção e todo esse tipo de coisa. E aquele que está louco para assistir fica se mordendo ou rezando para ganhar um convite. Entendeu? É muito louco, é muito louco. Mas, enfim, ainda bem que estamos nós para continuar com toda essa viagem, né? De fazer a gente sonhar, de acreditar nas coisas, acreditar na arte, colocar amor, colocar nosso corpo, e continuamos sendo loucos, porque continuamos batalhando na mesma tecla sempre. E ainda bem que tem outros loucos que nos seguem e que vão querer futuramente fazer as coisas, né? Isso é muito importante. Eu gosto muito da minha loucura. Realmente. Rubem, eu vou avisar antes, eu cortei o microfone seu, porque a hora que eu falo para não dar eco, tá? Que a gente está no mesmo ambiente. Vamos lá. A Sueli está comentando aqui, olha, Rubem, eu me lembro de uma coreografia sua, não sei bem o nome, mas era algo nordestino, acho que é o Pesadelo Nordestino. A expressão dos bailarinos nessa coreografia foi muito boa. Isso quando a gente ainda estava lá falando da expressão, da importância da expressão. Sim. Né? E eu que também queria comentar que eu vi essa coreografia semana passada, né? Que eu fui passar para o Marcelo fazer o videozinho de divulgação. E eu vou mudar um pouquinho de assunto agora. Eu queria que eu gosto muito de falar sobre isso com os nossos convidados, né? Sobre processo criativo, porque eu vejo umas imagens, né? Alguns momentos de uma plasticidade incrível no que você faz, algumas estruturas, algumas cenas que o visual eu acho simplesmente impressionante, né? Eu acho uma delícia de ver a Giovana. Fala, Gi. Oi? Posso puxar saco antes? Oi? Manda ver. É porque ver. você falando disso, a minha mãe falando da expressão, e eu dancei Pesadelo Nordestino, dancei no festival, e a gente foi para Campos, 2015. Campos do Jordão, né? Ganhamos, agora eu vou puxar mais o saco ainda. Ganhamos o melhor grupo, foi a coreografia com a maior nota do festival. Mas esse negócio da expressão é muita coisa do coreógrafo também, né? Lógico que tem bailarino que só perdeu, né? Tem bailarino que você fala para ele, pelo amor de Cristo, mas não dá. E eu acho que você passar justamente esse clima. Uma coisa que eu não esqueço, que por sinal é uma parte da coreografia que eu não fazia, mas eu não esqueço do Ru falando pra gente, é que quando tem uma hora que a música fica muito agitada e ela ralenta de novo e o pessoal fica balançando, assim. E o Ru falou assim pra gente, no Nordeste sempre tem uma brisa. E o Fred, inclusive, já disse que quando ele casou, ele foi pro Nordeste, né? E repete que deu uma travadinha. Travei. O que travou? O áudio. Não, mas da onde? A hora que você estava falando, que no Nordeste sempre... E o Ru falou pra gente... O Ru falou pra gente, quando ele estava montando, que, né, remontando, porque a coreografia que vocês viram é remontagem, né? Quando foi a primeira, Ru? Sim, sim. Não me lembro o ano, mas foi quando fizeram saltimbancos. É verdade, né? que é pesadelo, eles dormiam. E aí depois... E aí e o Ru falava, no Nordeste sempre tem uma brisa, né? Porque é calor, mas sempre tem uma brisa. E o pessoal fazia assim, eu estava no chão virando cambalhota, não fazia isso, né? Porque para variar um pouquinho. Eu tô sempre no lugar.
E eu não fazia isso, mas eu lembro muito disso. Então, acho que é uma coisa que ajuda muita gente, assim, a entrar. Porque como a gente no conservatório, é uma coisa que quando a Angélica levantou, eu fiquei pensando, né? Na gente, quando a gente faz espetáculo no conservatório, a gente dança sapateado, balé clássico, dança moderna, às vezes, dependendo da turma, hip hop, jazz, balé, e tem que ser outra pessoa em cada uma delas, né? E é difícil quem consegue. Dá um trabalho, né? É tão legal ver a Giovana Canhado, gente. Eu já vou falar para você também falar dessa questão do processo criativo. Tá? Eu respondendo a pergunta de quem era, da Suelen. Sueli. O processo criativo disso foi assim. Eu fui para o Nordeste, né? Sozinho, para Porto de Galinhas. E aí tinha todas as excursões, e, bom, conhecia as piscinas, como cheguei a conhecer, Itamaracá, e todo esse tipo de coisas. Mas, porém, eu saía muito a caminhar sozinho, né? E quando fui, me lembro, para a parte do Cabo de Santo Agostinho, que fomos numa praia que era Gaibu e Calhetas, aí eu me cansei de lá, de toda essa muvuca da excursão e tudo isso. E eu saía a caminhar. E aí vi as pessoas, né? Uma em um burrico, né? Andando assim daquele jeito, e isso ficou como uma fotografia na cabeça. E aquele calor do caramba, mas eu parava numa sombrinha, e vinha aquela brisa, né? E falava assim, nossa, aqui deve ser sofrido viver, né? Porém, o povo sempre está feliz, sempre está com um sorriso, te cumprimenta na rua sem te conhecer. E eu era turista, imagina. Branquinho, assim, olhos verdes, tudo isso, gringo na lata, claro, né? Vinha um monte de criança pedindo miudinho, todo esse tipo de coisa, eu achava muito divertido. E aí, quando montei essa coreografia, era parte do pesadelo, mas que depois eu mudei todo o contexto da coreografia, né? Então eu comecei a trabalhar com essa parte de expressão, o pedir da chuva, né? Que a chuva subia, a brisa, a chuva, a luta com a água, a parte religiosa do nordestino. E realmente foi uma das coreografias assim que me deu muito trabalho fazer. Tive que estudar muito para fazer, porque eram movimentos simples, porém era em grupo. E a expressão dos bailarinos, né? Porque conheciam o Nordeste, mas tinham conhecido na parte turística, né? Não tinham andado, não tinham visto coisas, não tinham se apaixonado. E eu me apaixonei pela trilha sonora, que era feita na Unicamp, não me lembro como que chama, sou sincero, mas o trabalho foi mais satisfatório. Porque, não porque me trouxe prêmios, pelas respostas que teve do próprio público, dos próprios bailarinos, que se matavam, porque eles tinham que caminhar, eu fui louco, né, também, tinham que caminhar agachados com a cabeça para baixo, com o braço para cima e fazendo um movimento com o braço. Aí parava, era um negócio de uma procissão, aquela coisa sofrida de pedir a Deus, de clamar as coisas, aquelas coisas alegres que eles têm nas festas, tudo, e misturei, obviamente que viajei em cima, né? Porém, foi um dos trabalhos assim que me marcou muito o Pesadelo Nordestino. E todos os bailarinos que fizeram assim me deixaram grandes lembranças, né? Porque foi um momento único, né? Ver aquela coreografia no palco, cada dia ela era a mesma coreografia, mas tinha um resultado diferente, parecia que ia crescendo cada vez que a gente apresentava. E foi uma das, assim, as coreografias visualmente mais fácil de dançar, porém a mais difícil de interpretar e absorver o tema. E foi a que me trouxe mais satisfações. Obviamente tenho trabalhos assim que fiz que são maravilhosos e as pessoas celebram até hoje. Sem me vangloriar, sem nada disso. Mas eu me preocupo muito, né? Nessa parte que a Angélica colocou anteriormente,
do bailarino actor, do actor bailarino, porque nessa coreografia praticamente eram mais atores do que bailarinos. Tinha umas partes rápidas que sim, tinha que dançar, mas a coreografia inteira era mais actuada do que dançada. A própria dança era actuada. O jeito de dançar, o jeito de se mexer, sabe? O jeito de parar, tudo, tudo. Então, foi assim que uma pesquisa maravilhosa e fui muito feliz com ela. Não, se me surpreendeu aqui que me perguntaram do pesadelo nordestino e, nossa, volvi no tempo agora, né, gente? Mas, sem desprezar os outros trabalhos que fiz com outros grupos, tem coreografias que não, que eu fiz, sim, tem coreografias que eu fiz, que eu falo assim, ai meu Deus, como que naquela época fiz? Bom, era a coreografia da época, na época era bárbaro, hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Nem queria ver. Mas tem outras que eu gosto de assistir, gosto de ver o que mudei, por exemplo, de uma montagem anterior à próxima montagem. Ou às vezes o que consigo resgatar de outras montagens para colocar nessa que acho que cabe, que é muito interessante. Afinal de contas, é minha linguagem, né? Então eu posso me permitir repetir alguma coisa que achei interessante e me deixou marcada e marcou as pessoas que dançaram aquilo lá. Então, eu acho que é muito gratificante dançar, é muito gratificante atuar, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Ser ator ou bailarino, gente, por isso te falo que a gente é tão louco, que acha tudo maravilhoso, e a gente sabe que pena pra caramba. Mas, moçada, você que estão estudando dança, que estão estudando teatro, penem, porque é tão gostoso depois, quando você fecha os olhos assim, vai pensando, se transporta nas coisas que você fez, né? Mas que você foi, né? Naquele momento, putz, é uma coisa tão boa, tão boa. E isso são as únicas coisas que levamos, o que deixamos no palco, né? O que vivemos no palco, a emoção que passamos, o que o público recebeu, né? É muito importante, é muito importante. E eu sou gratificante dessa carreira. E o aplauso, como todos, né? Que adoramos um aplauso. É isso aí. Ô, Rubem, Sim. vou passar alguns comentários que fizeram agora sobre o tema que a gente estava antes, né? Então, o Léo Barros está falando aqui, ó, e as leis de incentivos? São usadas mais como marketing do que como um abatimento dos valores do ingresso, né? Ele fala que a Fiesp utiliza a verba para fazer musicais e não cobrava ingressos. O Homem de La Mancha, entre outros. O Igor Lovo está falando a popularização do teatro geralmente é ligado ao teatro infantil apenas. Não que seja errado, mas deveria ter popularização do teatro geral, com todos os tipos de peça. E o Léo fala de novo aqui, olha, queria ver essas empresas que patrocinam com dinheiro que deveria ser público, destinar esses valores aos pequenos grupos, tá? São comentários que vieram enquanto a gente estava conversando e depois eu mudei o assunto, mas os comentários ficaram aqui ainda, tá? Pessoal, alguém mais quer perguntar alguma coisa para o Ru? A intimidade Ru, né? É que eu fico na... Abre. É que eu fico falando na cabeça dele, o Ru vem, o Ru aquilo, o Ru... 8 anos já, e a gente fica falando o Ru, as pessoas adotam. O Ru tava falando de trabalhos ali das cores da Índia também, que é um trabalho sensacional. Como? Não entendi. Cores da Índia, que era grande quando eu fui me formar, foi o Cores da Índia, que é aquela coreografia indiana maravilhosa. Sim. Sou apaixonada. Se você me vem a falar inúmeros trabalhos que você fez, eu não sei, me lembraria de alguns. Mas aí, quando vão falando, já tinha esquecido esse da Índia, que foi outra montagem que estudei gestual indiano para fazer a coreografia. E, obviamente, tem um figurinista que acertou muito na maquiagem. E eu estava fazendo uma homenagem a Gatti naquela época. Agora, eu concordo muito, respondendo isso da Giovanna,
eu concordo muito com o Igor e com Léo Barros também. Eu acho que as leis de incentivo, tudo bem, elas têm que começar desde a criançada. Ou, por exemplo, ou como era o teatro de saltimbancos, né? Que era o teatro que se apresentava para a população e a população depois comprava sei lá o quê, ou dava risada ou jogava dinheiro. Teria que começar assim, a fazer pequenos espetáculos para levar em várias partes do Brasil, ou vamos supor que estamos no estado de São Paulo, levar em várias cidades do estado de São Paulo, tão grande também, né? E as empresas, é decir, é que tudo isso, a grana aqui, o povo tem uma sede tão grande de grana, né? Que acho que não se dá valor ao público ou querer essas leis de incentivo. Eu não sei realmente para que servem. Só a Fiesta que fez o Homem de la Mancha, como o Leo falou, porém eu não sabia, por exemplo, disso, sabe? Fiquei surpreso agora. Mas eu sei o que se recebem, o que ganham, entendeu? Como que é a montagem, quanto cobra um coreógrafo para tal coisa, ou se não vão a porcentagem. Porém, não tem nada que incentive o povo a ir ao teatro, né? E aquilo que eu falo, eu sou a favor de fazer uma sessão de baixo custo ou sem custo nenhum, mesmo que a temporada dure 3 meses, se você pega o ingresso hoje, para seguir assistir na segunda quinzena do segundo mês, por exemplo. Não importa, você tendria que dar prioridades. Tem muita gente querendo ir a um teatro, tem muita gente querendo ir a um cinema, por incrível que pareça, estamos falando de teatro, de produção, de coisas, né? E não tem condições. E as produções que se fazem, geralmente, eu trabalhando no conservatório, que tive muito mais contato com os atores e demais, né? Porque quando trabalhava em teatro, os atores, estava tudo integrado, mas era outro mundo, né? Eles tinham que colocar coisas do bolso, sair como loucos para fazer a produção. Ir em brechó, ir aqui, ir lá, como vão os bailarinos também. Porém, eles têm que fazer o cenário, ficar trabalhando, porque não tinham grana, e a instituição onde estudavam não dava nada, não oferecia nada para essa montagem e tudo isso. Então, é uma coisa muito complicada. Eu acho que o povo é muito louco pelo dinheiro, ele dá dinheiro, mas em troca ele quer receber muito mais do que ele investiu. Então, essas leis de incentivo, eu não sei até que ponto são certas ou como funcionam realmente. Queria entender isso daí. Porque se tem uma lei de incentivo e recebe um patrocínio de 10 milhões para montar, por que o ingresso é tão caro? Se eles não conseguiram já, com outros patrocinadores, aquele dinheiro que receberam, fazer toda a montagem, ou eles querem já estrear sem ter tido gasto nenhum. E aí é o dinheiro que entra da bilheteria. E isso acontece com as peças de teatro. Eu fui assistir um monólogo da Fernanda Montenegro, que não me lembro quanto era o ingresso, mas era um absurdo. Era um absurdo. E era um monólogo. Não tinha nada. Nem me lembro como se chama, juro por Deus. Era um foco, você entrava... É da Simone Beauvoir. Isso. Ela falava sobre a Simone Beauvoir. É. Isso. Não tinha cenário, gente. Era uma cadeira... Era uma cadeira. E um foco central. Com um foco quadrado. E era da Daniela Thomas e ganhou o prêmio Shell, gente. Não tinha nada de cenário, porque era tudo meio nas sombras, era uma luz projetada, obviamente, uma cadeira, que deveria ser muito cara, né? Não sei. Para cobrar o absurdo do ingresso, deveria ser muito cara essa cadeira. É a cadeira do Papa. Então, a cadeira do Papa... Era uma cadeira famosa. Me respeito, Fernando, com todo o meu respeito, Fernanda Montenegro, sua bunda deve ser maravilhosa, né? Porque para colocar uma cadeira com um incentivo, me desculpe, eu tenho nosso maior assim, apreço e admiração por você, mas o preço foi um absurdo e eu realmente, foi a primeira vez que fiquei decepcionado porque não conseguiu
não consegui sentir nada da Fernanda Montenegro. Quem sabe ela estaria nos seus melhores dias, respeito. Porém, paguei caro, e paguei caro para jantar, porque fui com gente meia metida a rico, né? E saí frustrado, voltei frustrado em São Paulo. Mas, enfim, é isso. Mas tudo bem, eu fazia parte da elite, então eu ganhei o convite da Fernanda Montenegro. Sim. Foi aonde eu trabalhava, foi no palco que eu trabalhava lá no CPT, né? Sim. No Sesc Consolação. E foi engraçado que a gente ganhou, estava na segunda fileira. Se eu te falar, a gente ama a Fernanda Montenegro, tudo o trabalho dela, mas esse trabalho eu dormi no meio do espetáculo. Olhei pro lado, todo mundo depois acordou, falou: Nossa, a gente dormiu também. Eu falei: Gente, como assim? A gente dormiu no espetáculo da Fernanda Montenegro. E foi real, a gente dormiu mesmo, porque estava muito Eu te parado. falo sinceramente, eu não dormi, eu pescocei. Em primeiro lugar, porque queria ver ela e não conseguia achar um foco, porque aquela que eu via não era Fernanda Montenegro. Porém, era tão devagar, tão assim, que não tinha nada que me atrapasse, que deu umas pescoçadas. Sabe quando você vai começando a enxergar todo duplo e de repente você faz assim? Exatamente isso. E às, e às vezes que eu fiquei meio do lado, assim que dei outras pescoçadas, foi para tentar enxergar. Mas realmente foi muito chato. Volvi pé da vida de São Paulo, porque tinha gastado um dinheiro no ingresso e outro dinheiro no jantar. E falei assim, ai, que caca que foi tudo, né? O jantar era maravilhoso, mas a peça me decepcionou. E eu sou apaixonado por ela. Sou apaixonado por ela. Sou apaixonado. Ela é ótima. E alguém... E Acho que o agora? Brasil inteiro. Eu queria dizer que o Igor tem que ficar quieto no canto dele. Eu queria que ele falasse mal da Gi, sobre dar aula para ela, momento polêmico. Olha, faz tempo que não te vejo, Igor, né? Mas você me colocou agora, né? Olha, eu te falo assim, a Gi foi uma aluna muito educada, sempre foi muito... Não é porque ela esteja aqui, né? Eu falei até no dia das formaturas para todos, né? Foi uma turma dedicada, uma turma difícil de trabalhar. Nossa, egos muito altos entre meio das pessoas. Uma turma muito difícil de trabalhar. Mas, porém, eu como uma de duas, o bailarino se encaixa no que eu quero, ou se ele não se encaixa, é o problema dele, porque ele vai ter que fazer aquilo que eu quero. Então, ele... a gente nunca deu trabalho, é nada. Nunca deu trabalho, nunca faltou, que eu me lembre, nunca faltou. Olha que tenho uma memória boa, só para nomes que me falham. Mas ela nunca faltou, e era aquela coisa, Mogi Guaçu, Campinas, todos os dias. E não sei se ela ficou a descansar na casa de alguém quando eram aos gerais ou durante os espetáculos, mas eu tenho certeza que ela ia e voltava direto. Então, foi uma aluna muito esmerada, como você também foi, Igor, né? Eu te conheci assim na cantina, né? E aí você depois trabalhou comigo, eu te dirigi muito por cima, né? Então, eu acho assim, Claudiana, voltando a Claudiana, que a Angélica falou dele, ele fala assim, numa das falas, você vai se lembrar, de que ele fala assim que não existe aluno ruim, existe professor que não sabe ensinar. Porque acho de que um ator ou de uma pessoa que está disposta a entrar em um curso de dança, um curso de teatro e todo tipo de coisa, não vou falar de música, tá? Ele está disposto a trabalhar. E ele tem que se adaptar com tudo isso. Então, não existem alunos ruins. Existe a maneira de como você explica e como o aluno assimila. E aí você corrige uma, corrige duas, corrige três. Se você vê que ele está tomando jeito, você continua corrigindo, porque você sabe de que mesmo não sendo uma bailarina extraordinária, ela vai sair dançando no tempo que se propôs o curso, como ator. Agora, te sou sincero, tem bailarines que eu anteriormente me descabelava, ficava louco, saía irritado, voltava para minha casa que queria chutar tudo. E até que um dia cheguei e falei assim, para quê? Se você todo o teu esforço, ela não vai querer sair nada. Então,
Se ela quer, que ela se adapte, que ela se encaixe. Se não quer, você está fazendo, o problema é dela. E aí comecei a viver melhor. Porque senão a gente que é professor, que trabalha com teatro e tudo isso, quando vem coisas que não acontecem, você fica louco da vida. Como que não está entendendo o que estou falando? Como que não vai dar o ênfase nessa frase ou nesse passo? Como que não vai ter um ponto, uma vírgula, uma reticências em algum momento? Numa fala tem, na dança também tem. Então você não consegue entender por quê, mas ele tem dificuldade de entender. Então você tem que explicar e esgotar todas as suas coisas. Agora, depois de aí, ele, nada melhor do que ele. Então não tem alunos ruins. Eu acredito que não tem alunos ruins. Tem aquele que não tem vontade. Só isso. E atrapalha na aula. E atrapalha na aula também. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso a partir do momento que somos educadores, né? Estou sendo sincero. Só isso. Mas, ô Rubem, Oi. eu ouvi em alguma palestra, alguma coisa, que os piores alunos são os que mais ensinam a gente. Porque a gente tem que se virar para fazer ele captar, Sim, né? sim. Então, assim, os piores alunos são os que mais ensinam a gente. Eu concordo com isso. Porque a gente tem que vai para casa pensando, né? Como que eu vou Como que eu vou atingir, como aquele fazê-lo aluno? entender, né? Como que eu vou fazê-lo gostar de alguma coisa, né? É muito difícil. Ele nos ensina, sim, sobretudo a ter paciência. Eu às vezes, falo assim para meus alunos, né? Que eu gostaria de levá-los, que existisse aquela coisa do túnel do tempo. Porque quando eu fazia aula, não tinha aquilo lá, não entendi. Entendeu? Era varada, era beliscão, era puxada de costeleta e tudo isso. Você tinha que fazer sim ou sim. Te explicava uma vez, duas vezes. Na terceira, se não fazia, vinha. Entendeu? Hoje em dia não dá mais. Mas eu gostaria de levá-los para saber como que a gente aprendeu. A gente aprendeu na marra, né? Você também passou por essas épocas. E os meninos aí, o Romildo, o Marcelo também, o Alfredo, que lida com todas essas coisas, né? Passou. Eu tive professores muito loucos. Mas eu acho, Ru, que tem alunos que dificultam, como você já disse, né? Tem alunos tem colegas que dificultam a vida do professor e a nossa vida, né? Falando agora como aluna de dança, né? E a gente, tanto eu quanto o Igor, que está aqui me enchendo, meu saco, a gente é daqui de Mogi Guaçu, a gente aqui de Mogi Guaçu, a gente trabalhava, a gente ia, quando eu e o Igor, a gente se conheceu dentro da van, então quando a gente tinha espaço na van, a gente deitava com cada um de um lado para dormir um pouco mais, né? E a gente teve, eu lembro que ele teve também colegas que chegava na sala de aula e, não quero, né? Na minha turma eu tive colegas que falavam que não queriam subir no palco, que não gostava de apresentar. Não sei se o Ru lembra disso. E assim, passava o dia inteiro na piscina e abre a perna, estica e faz abdominal, não sei o que. Chegava na hora de montar a coreografia e uma cara assim, e vai, nossa senhora, e é um negócio que pra gente é muito complicado de conviver, porque chega uma hora que a gente fica saturado de você estar lá, você tá presente, você tá no, né, você tá às 10 horas da noite pensando que 7 horas da manhã você tá no trabalho de novo, e pessoas que estão lá e falam assim, não entendi, não sei das coisas. E olha, gente. E é muito difícil você querer ensinar, é isso que eu quero dizer. Chega uma hora que pra gente que tem colega já não dá vontade, você chega e fala assim, eu não vou entrar nessa sala porque eu tô com preguiça de tal pessoa, né? Nem do professor, nem da matéria, nem do passo, nem do esforço que você vai fazer. É da pessoa que está do teu lado que não está fazendo o mesmo esforço que você. E para a professora, agora falando como professora também de dança e de história, quando o aluno não te responde, nossa, você dá vontade de falar assim,
Pode crer. Não quero mais falar com você. Tchau. É porque a gente não tem, eu não tive escolha com o Antunes. O Antunes a gente não tinha escolha. Ou fazia ou não fazia. Tinha que fazer do jeito dele. Se não atingia, você ia embora. E hoje eu vejo, né, em alunos meus, eles falam, eles querem escolher. Eu falo, não, vocês não têm que escolher. O mercado de trabalho não vai deixar vocês escolherem se hoje vocês querem trabalhar e amanhã vocês não querem, né? Então é complicado. O adolescente de hoje, o jovem de hoje, a gente tem que estar lá, né? Estamos lá, alimentando, né? Porque hoje não pode puxar a orelha, não pode fazer nada mesmo. Se pudesse, seria bom. Sim, realmente. Não, tem que ter muita paciência e trabalhar assim, dar classe com sabedoria, né? Não tentar não ficar nervoso, embora você tenha vontade de dar um tapa na cabeça, um chacoalhão, porque você vê que o marmanjo que está lá, que você não foi chamar ele para fazer aulas. Ele está lá porque quer fazer aulas de dança ou aulas de teatro. Então, ele tem que estar lá para quê? Para estudar. Agora, não quer estudar? Bom, vou pegar no pé se tem condições. Se não tem condições, eu vou pegar no pé para que ele aprenda a ter condições. Agora, chega uma hora, eu já fiz terapia por tudo isso, né? Porque falava assim, será que sou muito exigente e o aluno não está querendo nada disso, né? Não, e a minha terapeuta me falou, faz seu trabalho de educador, como falei anteriormente, né? Ensina, fala, repete, porque o aluno está aí, é a repetição que ele vai entender. Só que chega um momento que você tem vontade de desistir, realmente, porque você vê que a pessoa não absorve nada. Então, você tem que, eu concordo com ela, você não está a fim de fazer? Então tá bom. Então nessa parte você não entra, tá? E acabou. Agora, e tem outra coisa, vou denunciar na frente. Ele falou para eu falar só para você, mas eu vou fazer porque ele fez esse comentário e eu sou sacana com ele também. E o Igor mandou um abraço na hora que eu falei para ele que você viria. E aí ele falou assim, fala que eu tinha medo dele. E todo mundo que entrava no conservatório, né, na minha época de conservatório e anteriormente, fala, quando eu entrei eu morria de medo do Rubem. Eu sou uma dessas pessoas, só que quando você conhece, você percebe que ele é um professor de dança apenas, né? Um dos logicamente, né, um dos melhores da região. E eu falei isso no meu discurso de formatura. O Rubem foi meu paraninfo. E eu falei justamente isso. Todo mundo entra morrendo de medo e quando sai é um pai pra gente. E não é um pai que deixa você de lado. É um pai que vai pegar no seu pé a vida inteira e falar assim, não, corrige isso que ainda não tá certo. Mesmo depois que você se for. Tem um comentário, eu acho que a Angélica fez uma vez, que enquanto tá pegando no seu pé, é porque ele acredita em você. A hora que para de pegar no pé que é o problema, né? sim, isso é verdade. E eu não sei se todo mundo é assim. Eu sempre fui do tipo de pessoa que quando o professor não pega no meu pé, eu falo, ai meu Deus do céu, eu devo estar ridícula. Sabe, quando o professor não vem, não pega, não fala assim, olha, é aqui, ó. Ou como diria o Rubem, é lá. e sabe, que quando não pega, não fala assim, olha, põe no lugar. E assim, já tive professores de balé que não olhavam na minha cara. E aí eu falava, não tô fazendo, não deve estar nem ligando pro que eu tô fazendo de errado, o que eu tô fazendo de certo. Né? Se eu tô fazendo alguma coisa certa. Porque eu tenho a impressão de que tanto faz. Eu acho de que nós não podemos desistir nunca de ensinar. Porém, temos dias que ficamos cansados, exaustos, né? Com vontade de falar, ai, será que é isso que eu quero para a minha vida? Realmente a gente quer, porque senão não teria continuado, pelo menos eu, até hoje. E tem aquele, a gente vai, eu cada vez que penso, não só na arte, sino em outras coisas, assim como que vejo como que está o mundo, são todos seres diferentes, somos todos seres diferentes, e a gente tem que tentar entender
Agora, tem coisas que são entendíveis, ou as pessoas são entendíveis. Elas se fecham e não deixam chegar nesse mundo. Você não pode auxiliar, nem como professor, nem como educador, nem como nada. Então, o que eu vou fazer? O que você vai fazer, Angélica? O que nós fazemos? Continuar com o nosso trabalho e aproveite quem aproveitou, porque não tem outro hoje em dia. E aí ele vai sentir falta, né? Futuramente, quando ele se acha que está um ator, porque tem aqueles que se formam e se acham e já vão entrar na Globo, né? O sonho é entrar na Globo. E a realidade não é essa, né? Porque todo mundo estuda teatro para aparecer na novela, das 8, das 9, já não sei mais qual é o horário também, né? Porém, é uma ilusão como bailarino. Bailarino se acha de que ele está ótimo aqui e ele empina o nariz, mas depois do pedágio tem trocentos. São 3 pedágios aqui para São Paulo. Depois dos 3 pedágios tem trocentos como você. Então aí você tem que mostrar tudo que você se dedicou. E o que acontece muitas vezes com os atores e com os bailarinos, que quando vão para a grande cidade, eles somem, se dedicam a outra coisa depois. Por quê? Porque não aproveitaram tudo o que tinham e quando chegou lá, tem trocentos igual que ele. E ele vai ter que batalhar muito para conseguir um lugarzinho ao sol. Essa é a verdade. Né? Bom, É dedicação como pronto. bom, Rubem, já está sendo uma das lives mais longas. Ave Maria! Ave Maria! Eu queria agradecer demais a sua disponibilidade, de você participar com a gente desse Diálogos Cênicos. Foi muito especial, né? Ter se disposto a sair lá de Campinas, vir aqui para Mogi, para a gente conseguir fazer essa live acontecer. Né? O Bachito tem um recadinho para dar rapidinho, Bachito? Eu tenho. Então, para quem está com carência de cursos, né? A ELA, que é a Escola Livre de Teatro, Escola Livre de Arte, que está aí no www. Ela tem vários cursos online que você pode fazer diretamente da sua casa a um preço que não passa de R$180. E para quem estiver vendo a live, é só fazer o hashtag Diálogos Cênicos e ganhará um super mega desconto. Então, assim, para você que quer dança, cinema, tudo da arte, isso no mundo. Eu estou fazendo cinema com um professor de Amsterdã. Então, está bem legal. Então, escola livredeartes.com.br. Entra lá, Diálogos Cênicos, você ganha um puta de um descontão. Beleza, então. Gente, vamos encerrar. Rubem, mais uma vez, muito obrigado. Viu? Foi muito especial, foi um prazer ter você com a gente aqui. E boa noite a todos. E até a semana que vem, né? Semana que vem, quem que é, Marcelo? Semana que vem é o filho do Abu Janra, né? O Joey Abu Janra. Vamos falar de blues. Beleza. Pessoal, boa noite. Até a semana que vem. Boa noite. Obrigado. Muito obrigado. Beijos, abraços. Gente. Obrigado a você. Obrigado, Rubem. Até mais. Passou.